Existe um tipo de ansiedade silenciosa e persistente que quase ninguém percebe conscientemente. Você funciona normalmente. Cumpre responsabilidades no prazo. Conversa de forma adequada. Produz quando necessário. Entrega resultados esperados. Mas por dentro existe uma tensão constante que nunca vai embora completamente. Uma necessidade quase automática de antecipar problemas que podem nunca acontecer. De prever cenários negativos em detalhes. De se preparar mentalmente para erros que talvez sejam apenas possibilidades remotas. Sua mente raramente desacelera completamente, mesmo quando deveria. E o mais perigoso de tudo é que esse estado de vigilância permanente começa a parecer completamente normal. Você esquece como é não estar assim. Os estoicos identificaram algo profundamente libertador há mais de 2000 anos. A maior parte da ansiedade não nasce do presente real. Ela nasce da tentativa contínua e exaustiva de controlar o que ainda não aconteceu e pode nunca acontecer. E quanto mais você tenta antecipar absolutamente tudo, mais sua paz interna depende do imprevisível externo. E o imprevisível, por definição, nunca pode ser totalmente controlado. Hoje você vai aprender 10 lições estoicas que atacam a raiz desse padrão mental ansioso. Não apenas aliviando sintomas momentâneos superficiais, mas transformando fundamentalmente a forma como você lida com incerteza, erro e perda. Porque quando você aprende a separar com clareza brutal o que depende completamente de você do que não depende, a mente reduz o ruído interno automaticamente. E quando o ruído diminui naturalmente, a vida recupera a leveza que você esqueceu que era possível. E aqui estão os sinais de que você está vivendo com ansiedade crônica silenciosa. Você acorda e sua primeira sensação é tensão sobre o dia. Você passa mais tempo pensando em problemas potenciais do que aproveitando momentos presentes. Você evita situações importantes porque a ansiedade antecipatória é insuportável. Você tem dificuldade para desligar a mente à noite. Seu corpo está constantemente tenso sem motivo aparente. Você catastrofiza automaticamente antes de considerar cenários neutros. Você rumina sobre conversas que já aconteceram tentando identificar erros. Se você se reconheceu em 3 ou mais desses sinais, você está lidando com ansiedade persistente que está afetando qualidade de vida. E isso não é julgamento. É apenas diagnóstico. Porque você não pode resolver problema que não reconhece que existe. E a boa notícia é que a ansiedade crônica pode ser significativamente reduzida através de práticas estoicas estruturadas. Não é destino imutável. É padrão mental que pode ser treinado. Se isso faz sentido, deixa o like agora e se inscreve no canal. Vamos lá. Antes de entrar nas 10 lições, você precisa entender o mecanismo central da ansiedade que os estoicos descobriram. E esse mecanismo vai contra tudo que a cultura moderna de produtividade prega. A cultura moderna diz: planeje tudo, antecipe tudo, controle tudo possível. E há valor nisso até certo ponto razoável. Mas os estoicos perceberam algo psicologicamente mais profundo e libertador. Existe diferença brutal entre preparação saudável e ruminação ansiosa. Preparação é ação produtiva baseada no que você controla diretamente. Ruminação é sofrimento antecipado sobre o que você não controla, e a maioria confunde os dois completamente sem distinguir. Quando você planeja projeto importante e lista riscos possíveis e cria planos de contingência específicos, isso é preparação produtiva. Quando você passa a noite inteira imaginando obsessivamente tudo que pode dar errado sem poder fazer nada sobre isso agora, isso é ruminação improdutiva. A primeira reduz a ansiedade através de ação concreta. A segunda aumenta a ansiedade através de pensamento circular improdutivo. E aqui está a armadilha psicológica sutil. A ruminação ansiosa disfarça-se convincentemente de preparação responsável. Você pensa: estou apenas sendo responsável e cauteloso, antecipando problemas possíveis. Mas, na verdade, está apenas torturando-se mentalmente com cenários que talvez nunca se materializem. E esse padrão, repetido diariamente por anos e décadas, cria ansiedade crônica de fundo que você nem reconhece mais como anormal. Você esquece que existe outra forma de viver. Conheci alguém que vivia nesse estado constantemente sem perceber. Todos os dias acordava com mente já acelerada pensando em tudo que poderia dar errado nas próximas 12 horas.
No trabalho, antecipava críticas e julgamentos que ainda não tinham sido feitos por ninguém. Em relacionamentos, imaginava conflitos e problemas que ainda não existiam de fato. Com saúde, monitorava obsessivamente cada sintoma pequeno, interpretando cada sensação como ameaça potencial. E descrevia tudo isso como ser cauteloso e responsável. Mas não era cautela saudável. Era tortura mental disfarçada de preparação. Ela gastava literalmente horas por dia em ruminação ansiosa sem produzir nada útil. Repassava conversas que já aconteceram procurando erros que cometeu. Ensaiava mentalmente conversas futuras, tentando controlar reações alheias. Imaginava cenários catastróficos em detalhes vívidos, sem poder fazer nada sobre eles. E todo esse esforço mental não a preparava melhor. Apenas a exauria completamente. Até que descobriu o estoicismo e aprendeu a distinção fundamental entre preparação e ruminação. E em 6 meses de prática deliberada, reportou algo que ela mesma descreveu como milagroso. Não era que os problemas tinham parado de existir magicamente, mas ela tinha parado de sofrer antecipadamente e obsessivamente por problemas que ainda não existiam. E descobriu que conseguia lidar com problemas reais quando apareciam sem ter desperdiçado energia brutal, com sofrimento antecipado completamente inútil. E pela primeira vez em décadas, experimentou algo que havia esquecido: leveza mental. Essa transformação está disponível para você também, através das 10 lições que você vai aprender agora. Lição 1. Aceite que controle total é ilusão. Controle parcial é realidade. A primeira e mais fundamental lição estoica sobre ansiedade é esta: você não controla tanto quanto pensa que deveria controlar. E aceitar isso profundamente não é derrotismo ou resignação passiva. É libertação radical. Porque enquanto você acredita que deveria controlar mais do que realmente controla, você vive em ansiedade constante sobre falhar em controlar o incontrolável. Epicteto ensinou algo transformador. Há coisas que estão sob nosso controle e coisas que não estão. Sob nosso controle estão opinião, impulso, desejo, aversão. Em suma, tudo que é ação nossa. Não sob nosso controle estão corpo, propriedade, reputação, posição. Em suma, tudo que não é ação nossa. E a maioria das pessoas inverte isso completamente sem perceber. Elas gastam aproximadamente 80% da energia mental diária tentando controlar coisas que objetivamente não controlam. Opinião alheia sobre elas. Resultados externos de seus esforços. Reações de terceiros às suas ações. Condições econômicas do país. Saúde perfeita indefinidamente. E apenas 20% focando no que realmente controlam completamente. Suas próprias escolhas internas, interpretações e respostas momento a momento. Conheci alguém que vivia em ansiedade crônica debilitante sobre a opinião dos colegas de trabalho. Gastava horas mentalmente tentando prever como seria percebida. Reescrevia e-mails 10 vezes tentando garantir interpretação perfeita. Ensaiava conversas obsessivamente tentando controlar reações alheias. E ainda assim, frequentemente era mal interpretada. E cada má interpretação gerava mais ansiedade e mais esforço de controle. Era ciclo vicioso exaustivo, até que ela entendeu dicotomia de controle estoica e percebeu algo libertador. Ela não controlava como as pessoas a interpretavam. Nunca controlou. Nunca controlaria. Mas controlava completamente e se comunicava com clareza e integridade. E isso era suficiente. Ela não precisava garantir interpretação perfeita. Precisava apenas fazer sua parte bem. E quando ela soltou a tentativa de controlar o incontrolável, algo extraordinário aconteceu. A ansiedade reduziu dramaticamente. Não porque as pessoas pararam de interpretá-la mal ocasionalmente, mas porque ela parou de sofrer ansiosamente, tentando controlar algo impossível de controlar. E toda aquela energia que estava sendo desperdiçada ficou disponível para focar no que realmente importava e estava sob controle dela. Quando você realmente absorve visceralmente que não controla a opinião dos outros, você para de sofrer ansiosamente tentando controlá-la.
Quando você aceita profundamente que não controla resultados finais que dependem de 1000 fatores, você para de se torturar sobre eles. E toda aquela energia que estava sendo desperdiçada em tentar controlar o incontrolável fica disponível para investir no que você realmente controla. E o paradoxo psicológico é que quando você para de tentar controlar obsessivamente tudo, você frequentemente consegue melhores resultados, porque está investindo energia onde ela realmente importa e tem impacto, em vez de dispersá-la tentando controlar o que é incontrolável por natureza fundamental. Pessoas sem ansiedade crônica não têm menos problemas ou mais controle sobre circunstâncias externas. Elas apenas pararam de tentar controlar o que não controlam e focam exclusivamente e intensamente no que está genuinamente sob controle delas: suas respostas, escolhas e ações. Isso faz sentido na sua vida? Comenta aqui. Eu leio todos. Lição 2. Pratique visualização negativa, não pensamento positivo. Essa lição vai contra tudo que a autoajuda moderna prega. A cultura popular diz: visualize apenas o positivo, pense apenas em sucesso, mantenha a mentalidade otimista sempre. Mas os estoicos faziam exatamente o oposto deliberadamente. E funcionava melhor. Os estoicos praticavam premeditatio malorum, premeditação dos males. Todos os dias, por alguns minutos, você visualiza propositalmente as coisas ruins que podem acontecer, o projeto que pode falhar, a rejeição que pode vir, a perda que pode ocorrer, e considera como responderia a cada cenário com sabedoria. A lógica é profunda. A ansiedade se alimenta do medo do inesperado. Quando algo ruim acontece de surpresa, o impacto emocional é brutal. Mas quando você já considerou aquela possibilidade mentalmente, quando algo similar acontece, não há elemento surpresa. E sem surpresa há menos pânico. A resposta mais calma. Sêneca escreveu: o inesperado esmaga mais pesadamente sobre nós. A novidade adiciona peso ao mal. Por isso não devemos deixar nada nos pegar de surpresa. Nossa mente deve se projetar adiante para todas as coisas. E tem algo ainda mais poderoso aqui. Quando você visualiza perda, você aprecia mais o que tem. Quando Sêneca praticava imaginar perder sua riqueza, ele apreciava mais sua situação atual. Quando Marco Aurélio imaginava a morte de pessoas amadas, ele as tratava melhor enquanto estavam vivas. A visualização negativa não gera pessimismo. Gera gratidão e preparação emocional. A maioria nunca faz isso. Elas evitam pensar em negativo, acreditando que isso atrai negatividade. E então vivem ansiosas porque não estão preparadas emocionalmente para nada difícil. E quando dificuldade chega, entram em colapso porque nunca ensaiaram mentalmente como lidar. Pessoas sem ansiedade crônica não são otimistas ingênuas. São realistas preparadas. Elas já visitaram os piores cenários mentalmente. E sabem que conseguem lidar. E aqui está algo que muda tudo. Essas práticas que você está aprendendo fazem parte de um sistema maior que os estoicos desenvolveram especificamente para controlar a ansiedade. Marco Aurélio não apenas sabia sobre dicotomia de controle e visualização negativa. Ele tinha rotina diária estruturada de exercícios mentais para treinar esses padrões. A diferença entre saber essas lições e realmente reduzir a ansiedade é prática sistemática. Por isso criamos um treinamento completo baseado em Marco Aurélio, Epicteto e Sêneca. São mais de 20 módulos em vídeo que ensinam exatamente como aplicar cada princípio quando a ansiedade atacar. Inclui um desafio de 45 dias estruturado que força você a praticar diariamente, áudios de reprogramação mental para momentos de pico ansioso, e todo o conhecimento estoico traduzido especificamente para a ansiedade moderna. Mais de 2.000 pessoas já estão usando esse sistema para reduzir a ansiedade crônica de forma duradoura. Se você quer ir além de entender e realmente transformar seus padrões ansiosos, o link está na descrição. Mas continue aqui porque as próximas lições atacam as raízes mais profundas da ansiedade. Isso faz sentido na sua vida? Comenta aqui. Eu leio todos. Lição 3. Separe fato de interpretação constantemente. A maioria da ansiedade crônica não vem de fatos objetivos. Vem de interpretações catastróficas de fatos neutros ou ambíguos.
Você sente dor de cabeça leve e interpreta automaticamente como doença grave potencial. Chefe pede para conversar e você interpreta imediatamente como demissão iminente. Mensagem demora 3 horas para ser respondida e você interpreta como rejeição definitiva. O fato objetivo é pequeno e neutro. A interpretação catastrófica gera ansiedade desproporcional. Marco Aurélio escreveu algo profundamente transformador sobre isso. Se você está angustiado por qualquer coisa externa, a dor não se deve à coisa em si, mas à sua estimativa dela. E isso você tem poder de revogar a qualquer momento. A prática estoica fundamental é esta. Quando sentir ansiedade surgindo, pare imediatamente e pergunte-se com honestidade brutal: qual é o fato objetivo puro aqui? E qual é a minha interpretação subjetiva? Separe os dois completamente. Fato: a pessoa não respondeu minha mensagem há 3 horas. Interpretação: ela está me evitando ativamente, não gosta mais de mim. Algo está fundamentalmente errado na relação. Vê a diferença psicológica? O fato é pequeno, neutro e ambíguo. A interpretação é catastrófica, definitiva e ansiosa. E então você força a pergunta libertadora: existem outras interpretações igualmente plausíveis para este mesmo fato? Sim. Ela está em reunião longa. Esqueceu temporariamente. Vai responder quando tiver tempo adequado. O telefone está sem bateria. Está lidando com emergência pessoal. 1000 possibilidades que não são catástrofe pessoal. E quando você reconhece conscientemente que há múltiplas interpretações possíveis, a ansiedade reduz imediatamente e dramaticamente porque você percebe que estava sofrendo por uma interpretação entre muitas, não por fato confirmado. Conheci alguém que tinha ansiedade crônica sobre saúde. Qualquer sintoma físico pequeno disparava a espiral ansiosa. Sentiu pontada no peito? Interpretava como ataque cardíaco iminente. Dor de cabeça? Tumor cerebral. Cansaço? Doença degenerativa. E cada interpretação catastrófica gerava mais ansiedade. E ansiedade gerava mais sintomas físicos. E mais sintomas confirmavam as interpretações catastróficas. Ciclo vicioso brutal, até que aprendeu a separar fato de interpretação. Sentiu pontada no peito? Fato. Sensação física. Interpretação automática. Ataque cardíaco. Interpretações alternativas. Músculo tensionado. Digestão. Ansiedade. 1000 causas benignas. E começou a questionar interpretações catastróficas automaticamente. E em meses, a ansiedade de saúde reduziu 80%. Não porque parou de ter sintomas ocasionais. Porque parou de interpretar cada sintoma como catástrofe iminente. A maioria nunca faz essa separação crucial. Elas fundem fato com interpretação instantânea e automaticamente. E então sofrem intensamente sobre interpretações catastróficas como se fossem fatos objetivamente confirmados. E vivem em ansiedade constante sobre coisas que existem apenas nas interpretações delas, não na realidade objetiva externa. Pessoas sem ansiedade crônica não interpretam menos. Elas apenas questionam interpretações automáticas constantemente. Isso é fato verificável ou interpretação minha não verificada? Existem outras formas igualmente válidas de interpretar este fato ambíguo? E com isso, evitam espirais ansiosas baseadas em interpretações catastróficas completamente infundadas. E aqui está algo que muda tudo quando você entende profundamente. A ansiedade persistente que você sente não é causada por sua vida ser objetivamente terrível. É causada pelos padrões de interpretação que você aplica aos eventos da sua vida. Mude os padrões de interpretação, e a ansiedade reduz dramaticamente mesmo que os eventos externos continuem os mesmos. Os estoicos perceberam isso há milênios. Que não são as coisas que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre as coisas. E opiniões podem ser mudadas conscientemente. Fatos externos frequentemente não podem. Então eles focaram em mudar opiniões, não em tentar controlar fatos externos. E isso não é negar problemas reais. É parar de criar problemas imaginários através de interpretações catastróficas automáticas. Problemas reais você lida quando aparecem. Problemas imaginários você para de criar através de interpretações mais racionais e menos ansiosas. Essa revelação vale o seu like. Se você concorda,
Deixa aí embaixo. Lição 4. Entenda que sofrer antes é sofrer dobrado desnecessariamente. Sêneca disse algo que mudou completamente como muitas pessoas lidam com ansiedade antecipatória. Sofremos mais em imaginação do que na realidade. E ele estava absolutamente e empiricamente certo. A vasta maioria das coisas que você passa noites em claro sofrendo antecipadamente nunca acontece. E quando acontece algo difícil de fato, geralmente é significativamente menos terrível do que você imaginou obsessivamente. Quando você sofre antecipadamente por algo que ainda não aconteceu, e pode nunca acontecer, você está escolhendo conscientemente ou inconscientemente sofrer duas vezes desnecessariamente. Uma vez agora, na antecipação ansiosa detalhada e vívida, e outra vez, se e quando acontecer, na realidade concreta. E se não acontecer nunca, você sofreu gratuitamente por absolutamente nada. É perda pura de bem-estar em qualquer cenário possível. E tem algo ainda pior e mais cruel. O sofrimento antecipado obsessivo não te prepara melhor para lidar com o problema futuro. Ele apenas te drena completamente de energia que você precisaria para lidar com o problema real, se ele materializar. Você não vai lidar melhor com o problema futuro por ter passado semanas ou meses sofrendo sobre ele antecipadamente. Você vai lidar objetivamente pior porque gastou energia preciosa e limitada que precisaria para lidar com o problema real quando e se aparecer. A prática estoica libertadora é: quando perceber sofrimento antecipado começando, pergunte-se com clareza: isso está acontecendo agora, neste momento presente? Se não, traga a mente firmemente de volta ao presente. Mas pode acontecer no futuro? Sim, pode. E se acontecer, você lida então com recursos completos. Sofrer agora não previne ou reduz sofrimento futuro. Apenas adiciona sofrimento completamente desnecessário ao presente que deveria ser vivido. Conheci alguém que passou literalmente meses sofrendo ansiosamente sobre a apresentação importante no trabalho que determinaria a promoção. Não dormia adequadamente. Tinha dor de estômago constante. Ruminava obsessivamente sobre tudo que poderia dar errado. Perdia apetite. Evitava atividades prazerosas. Estava completamente consumida por ansiedade antecipatória. E quando chegou o dia da apresentação depois de meses de tortura mental, a apresentação foi razoavelmente bem. Não perfeita, mas adequada. E ela foi promovida. Todo aquele sofrimento antecipado de meses foi completamente inútil e desnecessário. Não melhorou minimamente a apresentação. Não a preparou melhor. Apenas a torturou mental e fisicamente por meses sem benefício algum. Puro desperdício de bem-estar. E o mais trágico é que ela perdeu completamente aqueles meses de vida. Não aproveitou momentos com família. Não desfrutou hobbies. Não esteve presente. Porque estava mentalmente sofrendo sobre futuro que ainda não existia. E aqueles meses nunca voltam. Foram perdidos permanentemente para a ansiedade sobre futuro que acabou sendo gerenciável. Pessoas sem ansiedade crônica debilitante não são mais corajosas ou fortes naturalmente. Elas apenas não sofrem antecipadamente sobre futuros possíveis. Elas lidam com problemas quando e se chegam. E descobrem consistentemente que conseguem lidar melhor do que imaginavam ansiosamente. Porque não desperdiçaram energia preciosa com sofrimento antecipado completamente inútil. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Lembre-se de se inscrever para ter acesso aos nossos conteúdos em primeira mão. Ative o sininho para não perder nada. Agora, vamos continuar. Lição 5. Pratique indiferença seletiva deliberadamente. Os estoicos tinham um conceito poderoso chamado indiferentes preferidos. Há coisas que naturalmente preferimos, mas que não devemos tornar essenciais para a nossa paz. Saúde é preferível à doença. Riqueza é preferível à pobreza. Aprovação é preferível à rejeição. Mas nenhuma dessas coisas deve controlar seu estado emocional completamente. A prática é esta. Identifique o que está gerando ansiedade. E pergunte: isso é essencial para minha paz, ou é preferido mas não essencial? Se você só consegue ter paz com a aprovação universal, você viverá ansioso porque a aprovação universal é impossível.
Se você só consegue paz com controle total, você viverá ansioso porque controle total é ilusão. Mas se você diz, prefiro aprovação, mas minha paz não depende dela, você liberta-se da ansiedade sobre ser rejeitado. Se você diz, prefiro sucesso, mas minha paz não depende dele, você liberta-se da ansiedade sobre falhar. Marco Aurélio praticava isso diariamente. Ele tinha poder imenso, mas dizia para si mesmo, isso pode ser tirado de mim a qualquer momento. Minha paz não depende de manter isso. E com isso, ele governou sem ansiedade sobre perder poder, porque já havia preparado-se mentalmente para essa possibilidade. A maioria faz o oposto. Elas tornam tudo essencial. Preciso desse emprego para ser feliz. Preciso dessa pessoa para ter paz. Preciso desse resultado para me sentir bem. E então vivem ansiosas porque tudo que tornaram essencial pode ser perdido. E o medo de perder gera ansiedade constante. Pessoas sem ansiedade crônica têm preferências claras, mas não tornam preferências em necessidades absolutas. Elas preferem muitas coisas, mas não precisam delas para manter paz interior. E essa diferença sutil muda tudo. Percebe o padrão em todas essas lições? Cada uma exige que você identifique pensamentos ansiosos automáticos e os substitua por perspectivas mais racionais. Isso não acontece naturalmente. Exige treino deliberado. Os estoicos sabiam disso. Sêneca e Epicteto não apenas ensinavam conceitos. Eles criaram exercícios práticos diários para treinar a mente a responder diferente à ansiedade. E é exatamente isso que falta para a maioria das pessoas. Não é entender que a ansiedade vem de tentar controlar o incontrolável. É ter método estruturado para interromper esse padrão quando ele começar. Por isso desenvolvemos um sistema completo de práticas estoicas anti-ansiedade. Mais de 20 módulos que cobrem cada gatilho comum de ansiedade e como respondê-lo. Um desafio de 45 dias que te guia passo a passo na construção de novos padrões mentais. Áudios específicos para momentos de crise ansiosa. Tudo baseado em Marco Aurélio, Epicteto e Sêneca, mas aplicado às fontes modernas de ansiedade. Mais de 2.000 pessoas já transformaram ansiedade crônica em paz duradoura com esse método. O link está na descrição se você quer ferramentas práticas, não apenas conceitos. Mas siga aqui porque as próximas lições completam o sistema. Se você se reconheceu nisso, comenta. Eu. Só isso. Lição 6. Aceite que algumas coisas são sua responsabilidade, não sua culpa absoluta. Há diferença brutal e libertadora entre responsabilidade e culpa, que a maioria das pessoas ansiosas não faz conscientemente. Você é responsável por suas ações e reações, mas não é automaticamente culpado por todas as consequências negativas, especialmente as que dependem de 1000 fatores que você não controla minimamente. Quando você confunde responsabilidade com culpa absoluta e indistinta, você vive ansioso obsessivamente sobre absolutamente tudo. Se esse projeto falhar, é minha culpa completa. Não necessariamente. Você é responsável por fazer sua parte bem e com integridade, mas o resultado final depende de centenas de fatores que você não controla. Você pode executar tudo perfeitamente certo e ainda assim falhar por fatores completamente externos e imprevisíveis. Epicteto ensinava com clareza. Faça o melhor que pode com o que está genuinamente sob seu controle direto, e então solta o resultado final sem apego ansioso. Se você fez sua parte com competência e integridade, não há culpa moral ou prática. Apenas há resultado objetivo, que pode ser bom ou ruim, independentemente completamente do seu esforço e intenção. Essa distinção sutil, mas crucial, liberta da ansiedade paralisante de perfeição. Porque você não precisa garantir resultado perfeito através de controle total impossível. Você só precisa fazer esforço honesto e competente. E se resultado não for perfeito por fatores além de você, não há culpa legítima. Há apenas aprendizado útil sobre o que ajustar na próxima tentativa. A maioria das pessoas ansiosas carrega a culpa pesada sobre coisas que objetivamente não controlavam adequadamente. E então vive ansiosamente tentando controlar absolutamente tudo para evitar mais culpa injusta no futuro. E se exaure completamente tentando garantir o que não pode ser razoavelmente garantido.
E vive em ansiedade constante e debilitante sobre falhar em controlar o completamente incontrolável. Conheci líder de equipe que carregava a culpa sobre todo o resultado negativo da equipe. Projeto atrasou porque desenvolvedor ficou doente. Culpa dela por não ter previsto. Cliente cancelou por mudança econômica. Culpa dela por não ter antecipado. Membro da equipe pediu demissão por motivos pessoais. Culpa dela por não ter retido. Ela vivia em ansiedade constante tentando controlar cada variável. E se exauriu completamente. Até que entendeu distinção entre responsabilidade e culpa. Ela era responsável por liderar bem. Não era culpada por cada resultado negativo que dependia de fatores fora do controle dela. E quando ela soltou culpa indevida, a ansiedade reduziu brutal e imediatamente. Porque parou de tentar controlar ansiosamente o que era impossível controlar. Pessoas sem ansiedade crônica assumem responsabilidade plena por suas ações e escolhas, mas não assumem culpa por resultados que dependem substancialmente de fatores fora do controle delas. E isso liberta energia brutal, que estava sendo desperdiçada em ansiedade sobre culpa completamente indevida e irracional. Você conhece alguém que precisa ouvir isso? Compartilha esse vídeo. Você pode estar salvando ela de anos de frustração. Lição 7. Entenda que a ansiedade prospera na abstração vaga, morre na especificidade brutal. Quando você está ansioso, os medos são vagos, imensos e nebulosos. E se tudo der completamente errado? E se eu não conseguir absolutamente nada? E se for terrivelmente catastrófico? Essas ansiedades abstratas e indefinidas parecem enormes, insuportáveis e avassaladoras. Mas quando você força a especificidade brutal e concreta, elas encolhem dramaticamente até tamanho gerenciável. A prática estoica libertadora. Quando sentir ansiedade difusa, force especificidade implacável. O que exatamente pode dar errado? Liste cada coisa especificamente. O que exatamente aconteceria se isso acontecesse? Detalhe precisamente passo a passo. E o que eu faria especificamente se acontecesse? Planeje concretamente cada resposta possível. O que acontece quando você força essa especificidade é psicologicamente transformador. A ansiedade abstrata e vaga, e se tudo der completamente errado de forma catastrófica, vira lista concreta e específica de 3 ou 4 coisas definidas que poderiam dar errado. E cada uma dessas coisas específicas tem resposta possível e plano de contingência. E quando tem resposta clara, não há desamparo paralisante. E sem desamparo, há significativamente menos ansiedade debilitante. Marco Aurélio fazia isso constantemente e sistematicamente. Quando sentia ansiedade sobre situação complexa, ele a desconstruía metodicamente em componentes específicos, e descobria consistentemente que cada componente específico era gerenciável quando isolado, e que a soma de coisas gerenciáveis não era catástrofe insuperável. Era apenas série de desafios com respostas possíveis e planos viáveis. Conheci empreendedor que tinha ansiedade paralisante sobre lançar o negócio. Passou meses adiando porque estava ansioso que tudo pudesse dar errado catastroficamente. Até que foi forçado a especificar: o que exatamente você tem medo que dê errado? E começou a listar: clientes não aparecerem, dinheiro acabar, produto ter problemas, competição esmagar, cada medo específico. E então, para cada medo específico, o que você faria se isso acontecesse? E tinha resposta para cada um. Se clientes não aparecerem, ajusta marketing. Se dinheiro acabar, tem reserva por 6 meses, e plano B. Se produto ter problemas, tem processo de teste. Se competição esmagar, tem diferencial claro. E quando viu que cada medo específico tinha resposta específica, a ansiedade paralisante transformou em nervosismo gerenciável. E ele lançou. E lidou com problemas conforme apareciam. E descobriu que conseguia. A maioria nunca força a especificidade libertadora. Elas deixam a ansiedade permanecer abstrata, vaga e imensa. Tenho medo que dê errado de forma terrível. Mas o que exatamente? Como exatamente? Com que probabilidade realista? O que você faria especificamente se acontecesse? Quando você força essas perguntas concretas e específicas, a ansiedade perde poder avassalador. Porque a ansiedade prospera na nebulosidade abstrata. Na luz fria da especificidade concreta,
Ela murcha até tamanho gerenciável. Pessoas sem ansiedade crônica não têm menos medos ou preocupações. Elas apenas não deixam medos permanecerem abstratos, indefinidos e imensos. Elas os tornam específicos, concretos e gerenciáveis através de perguntas que forçam clareza brutal. O que foi mais impactante para você? Comenta aqui qual insight mudou sua perspectiva. Lição 8. Reconheça que paz não é ausência de problemas. É presença de perspectiva sábia. A maioria das pessoas ansiosas pensa que terá paz definitiva quando os problemas finalmente terminarem. Quando esse projeto estressante acabar, vou relaxar profundamente. Quando essa fase difícil passar completamente, vou ter paz duradoura. Mas então o projeto acaba e surge outro imediatamente. A fase passa e vem nova fase desafiadora. E a paz prometida nunca chega realmente, porque estava condicionada a algo que nunca chega de fato. Ausência total e permanente de problemas. Os estoicos sabiam profundamente que problemas são constantes e inevitáveis na vida. Marco Aurélio governou Roma durante guerras devastadoras, pragas que mataram milhões e traições constantes de pessoas próximas. Problemas imensos, complexos e constantes. E ainda assim manteve paz interior notável e documentada. Não porque não tinha problemas sérios, porque tinha perspectiva sábia sobre os problemas inevitáveis. A perspectiva estoica libertadora é: problemas são parte natural, inevitável e constante da vida humana. Resistir a eles mentalmente não os elimina magicamente. Apenas adiciona camada de sofrimento mental desnecessário sobre sofrimento externo inevitável. Então você aceita conscientemente que problemas existem e existirão. E lida com eles com competência sem adicionar camada de angústia sobre ter problemas normais. Isso não é conformismo passivo ou resignação derrotista. É sabedoria prática de não desperdiçar energia preciosa resistindo mentalmente ao que é inevitável e natural. Você tem problema real? Lide com ele com recursos disponíveis. Não gaste energia adicional lamentando que o problema existe ou questionando por que existe. Não adicione sofrimento mental sobre sofrimento circunstancial inevitável. A maioria faz exatamente o oposto ansiosamente. Elas têm problema objetivo e adicionam múltiplas camadas de ansiedade. Por que isso está acontecendo especificamente comigo? Isso não deveria estar acontecendo de jeito nenhum. Eu não mereço isso. O universo é injusto. Algo está fundamentalmente errado. E então o problema original é relativamente pequeno e gerenciável, mas o sofrimento mental adicionado sobre ter o problema é enorme e debilitante. E tem algo ainda mais sutil e destrutivo. Você provavelmente está lidando com ansiedade de duas formas simultâneas e sobrepostas. Há a ansiedade original sobre o problema real, e há a ansiedade secundária sobre estar ansioso. Por que estou tão ansioso sobre isso? Outras pessoas lidam melhor. Deveria conseguir lidar melhor que estou lidando. Algo está fundamentalmente errado comigo. Essa segunda camada de ansiedade sobre ansiedade frequentemente é psicologicamente pior e mais debilitante que a primeira camada. Os estoicos entendiam isso profundamente. E ensinavam a aceitar até a própria ansiedade quando aparecesse inevitavelmente. Não resistir a ela dramaticamente. Não se culpar severamente por senti-la. Apenas reconhecer calmamente. Ansiedade está aqui agora. É desconfortável, mas não perigosa objetivamente. Vai passar naturalmente. E paradoxalmente, quando você para de resistir energicamente à ansiedade, ela perde poder sobre você. Porque não está mais sendo alimentada e amplificada pela resistência ansiosa. Pessoas sem ansiedade crônica têm os mesmos problemas objetivos que todos têm. Elas apenas não adicionam camadas de angústia mental sobre ter problemas normais. Elas lidam com o que é real, não com o que acham que deveria ser ideal. E isso economiza energia brutal que pode ser investida em resolver problemas reais em vez de lamentar que existam. Lição 9. Pratique desapego de narrativa pessoal constantemente. Você carrega narrativas sobre si mesmo que se tornaram identidade rígida. Eu sou ansioso. Eu sempre falho sob pressão. Eu não sou bom com conflito. Eu sou pessoa nervosa por natureza. E essas narrativas automáticas
se tornam profecias autorrealizáveis poderosas. Você age inconscientemente de acordo com a identidade que construiu ao longo dos anos. E confirma a narrativa repetidamente através de comportamentos que reforçam a crença. Os estoicos ensinavam a questionar narrativas constantemente e implacavelmente. Eu sou ansioso é narrativa construída, não fato imutável da natureza. O fato é, eu tenho experimentado ansiedade recentemente. A diferença linguística parece pequena, mas é psicologicamente enorme. Primeira é identidade fixa e permanente. Segunda é estado temporário que pode mudar. Quando você diz eu sou ansioso, você torna a ansiedade parte essencial de quem você é. E então você protege essa identidade inconscientemente porque mudá-la ameaçaria senso de self. Quando você diz eu tenho sentido ansiedade, você reconhece estado temporário que pode e deve mudar. Marco Aurélio praticava desapego radical de todas as narrativas sobre si mesmo. Não se identificava rigidamente como imperador. Não se identificava como filósofo. Não se identificava como nada fixo e permanente. Via-se apenas como ser humano respondendo à vida momento a momento. E essa flexibilidade de identidade permitia mudança constante sem ameaça ao ego. A maioria se apega rigidamente a narrativas construídas. E então, vive ansiosamente, tentando confirmar as narrativas para manter consistência. Eu sempre fracasso, vira algo que você inconscientemente confirma, fracassando de novo. Porque fracassar confirma sua identidade construída. E manter identidade consistente é mais importante neurologicamente que ter sucesso que contradiz narrativa. Pessoas sem ansiedade crônica não têm narrativas fixas sobre si mesmas. Elas veem padrões passados, mas não os tornam identidade imutável. Elas dizem, eu tenho feito isso. Não, eu sou isso. E essa abertura linguística e mental permite mudança real. Lição 10. Entenda que você não controla sentimentos, apenas respostas a sentimentos. A última lição fundamental é sobre a aceitação radical de algo que a maioria resiste desesperadamente. Você não controla que sentimentos surgem espontaneamente. Ansiedade pode aparecer mesmo quando você não quer e está fazendo tudo certo. Mas você controla completamente e sempre como responde à ansiedade quando ela inevitavelmente aparece. A maioria tenta controlar sentimentos diretamente e falha consistentemente. Não vou ficar ansioso hoje. E então fica ansioso de qualquer forma. E então fica ansioso sobre estar ansioso porque falhou em controlar o sentimento. E entra em espiral ansiosa sobre ansiedade. Camadas sobre camadas de sofrimento desnecessário. Epicteto ensinava com clareza libertadora. Você não escolhe sentimentos iniciais que surgem, mas escolhe respostas a esses sentimentos. Ansiedade aparece sem pedir permissão. Você não escolheu isso, mas escolhe se vai alimentar com ruminação obsessiva ou se vai reconhecer e voltar ao presente produtivo. Raiva aparece automaticamente. Você não escolheu sentir, mas escolhe se age através da raiva impulsivamente, ou observa e escolhe resposta sábia. Essa distinção sutil mas crucial liberta porque você para de se culpar por sentimentos. E foca no que realmente controla sempre. Respostas. Você sentiu ansiedade? Normal. Humano. Inevitável. Não há nada errado com você. A pergunta não é, por que senti isso? Mas, como vou responder agora? Vai alimentar ruminando obsessivamente? Ou vai reconhecer calmamente e redirecionar a atenção para o que pode fazer? Pessoas sem ansiedade crônica sentem ansiedade regularmente. Elas apenas não respondem a ela de formas que a amplificam descontroladamente. Elas a reconhecem sem drama. E então focam no que controlam. Ações no presente. E descobrem que a ansiedade que não é alimentada eventualmente passa naturalmente. E aqui está o que você precisa entender profundamente. Essas 10 lições não são sobre eliminar completamente todos os sentimentos desconfortáveis. São sobre mudar radicalmente sua relação com o desconforto inevitável. Não é que você nunca sentirá ansiedade novamente. É que quando sentir, você não será dominado por ela. Você não adicionará sofrimento sobre sofrimento. Você apenas reconhecerá. Isso é desconfortável e temporário, e eu consigo atravessar com recursos que tenho.
Essa é a verdadeira liberdade estoica. Não ausência mágica de dificuldade, mas presença de paz duradoura mesmo em meio à dificuldade inevitável. E isso vem de prática diária desses princípios, não de entendimento intelectual ocasional. Lembra do que foi dito no início? Que a maior parte da ansiedade nasce da tentativa de controlar o que ainda não aconteceu? Agora você tem 10 ferramentas específicas para interromper esse padrão quando ele começar. Dicotomia de controle. Visualização negativa. Separação. Fato-interpretação. Recusa de sofrimento antecipado. Indiferença seletiva. Distinção responsabilidade-culpa. Forçar especificidade. Perspectiva sobre problemas. Desapego de narrativas. E controle de respostas. Cada ferramenta ataca um mecanismo diferente que gera ansiedade crônica. E juntas, formam um sistema completo de liberdade mental. Agora você conhece as 10 lições. Mas aqui está a verdade brutal que precisa ser dita sem rodeios. Conhecer intelectualmente não basta. A maioria vai concordar com tudo isso, vai achar transformador, vai sentir impulso de mudança. E não vai aplicar rigorosamente nada. Porque a aplicação requer prática diária deliberada e desconfortável. E prática é infinitamente mais difícil que conhecimento passivo. Então vamos criar roteiro de prática realista. Escolha uma única lição das 10. Não todas. Uma. A que mais ressoou profundamente. A que atacaria a raiz da sua ansiedade específica. Se sua ansiedade vem de tentar controlar a opinião alheia, escolha a dicotomia de controle. Se vem de catastrofização, escolha separar fato de interpretação. Se vem de sofrimento antecipado, escolha recusar sofrer antes. Uma lição. Uma semana de prática intensa. E pratique em situações reais quando a ansiedade aparecer. Não apenas leia sobre. Aplique quando sentir ansiedade surgindo. Pare. Identifique qual lição se aplica. E aplique deliberadamente. Nos primeiros dias vai parecer artificial, mecânico, desconfortável. Você vai querer voltar aos padrões ansiosos automáticos familiares. Mas se persistir conscientemente, algo muda na segunda semana. A prática começa a ficar mais natural. Menos esforço consciente. E na terceira semana, começa a se tornar automático. Você faz sem pensar ativamente. E então, adiciona outra lição. E outra. E em 6 meses de prática consistente e disciplinada, você é pessoa diferente em relação à ansiedade. Não porque memorizou frases, porque mudou padrões de resposta fundamentais que geravam ansiedade crônica. E deixa eu ser honesto sobre o que realmente está em jogo aqui. Porque não é apenas sobre se sentir um pouco melhor dia a dia, embora isso seja valioso. É sobre o custo acumulado brutal de décadas vivendo com ansiedade crônica não tratada. Pessoas que nunca aprendem a lidar com ansiedade pagam um preço devastador ao longo da vida de múltiplas formas. Elas evitam oportunidades importantes de carreira porque a ansiedade antecipatória é psicologicamente insuportável. Elas tomam decisões ruins consistentemente baseadas em evitar desconforto ansioso temporário, em vez de buscar crescimento significativo de longo prazo. Elas desperdiçam energia brutal em ruminação improdutiva que poderia estar sendo investida produtivamente para criar, construir, crescer, conectar, contribuir. Elas desenvolvem problemas físicos sérios de saúde, porque a ansiedade crônica destrói o corpo sistematicamente. Pressão alta, problemas digestivos, insônia crônica, sistema imunológico enfraquecido, dores musculares constantes. Elas perdem relacionamentos importantes porque a ansiedade as torna emocionalmente indisponíveis e esgotadas. Elas gastam fortunas em tentativas de aliviar sintomas sem atacar causas. E tem algo ainda mais trágico. Elas perdem capacidade de estar presente, de aproveitar momentos bons, de sentir alegria plena. Porque sempre há ansiedade de fundo sobre futuro incerto ou passado que não podem mudar. E então vida passa sem ser realmente vivida. Apenas sobrevivida ansiosamente. E aos 60, 70 anos, olham para trás e veem décadas de potencial não realizado.
Décadas de viver pequeno e contraído porque estavam paralisadas por ansiedade sobre coisas que nunca aconteceram ou que eram perfeitamente gerenciáveis. Décadas de experiências evitadas, riscos não tomados, conexões não feitas. E o arrependimento profundo desse olhar retrospectivo é infinitamente pior que qualquer desconforto de praticar essas lições agora enquanto há tempo. Marco Aurélio governou Roma enfrentando a ansiedade constante sobre guerras, pragas, traições, decisões impossíveis, e manteve paz através dessas práticas diárias estruturadas. Não porque nasceu sem ansiedade, porque treinou a mente sistematicamente para não ser dominada por ansiedade inevitável. Você pode desenvolver essa mesma capacidade libertadora. Não vai acontecer magicamente da noite para o dia, mas vai acontecer inevitavelmente se você praticar consistentemente com disciplina. E quando acontecer gradualmente, você vai olhar para trás e não vai acreditar que viveu tanto tempo sendo dominado por ansiedade sobre coisas que não controlava ou que nunca aconteceram. Agora você entende que a ansiedade crônica não é destino imutável. É padrão mental que pode ser mudado através de prática, que não é sobre ter vida sem problemas, mas sobre ter paz duradoura mesmo com problemas inevitáveis. A pergunta crucial agora é: você vai apenas concordar passivamente? Ou isso vai mudar ativamente algo em você? Deixa nos comentários qual das 10 lições você vai começar a praticar. Compartilhe com quem precisa ouvir isso, porque essa sabedoria pode mudar uma vida. Inscreva-se no canal se ainda não fez isso. Em alguns segundos vai aparecer um vídeo transformador na tela. Ele é o próximo passo da sua jornada. Não o ignore. Agora depende só de você.